Destacando o Coelhão, América chegando aqui na Itatiaia, o América que já pensa no duelo contra o Vila Nova de Goiás, a bola que rola lá em Goiânia, na sexta-feira 13, é o drama do Coelhão no Campeonato Brasileiro da B, sempre ligado ele chega, Fabrício Calazans. Tô ligado, Hugo Sérgio, fechando o Domingão Esportivo da Itatiaia. Os jogadores do América curtiram folga neste domingo e nesta segunda-feira pela manhã tem a reapresentação no CT pensando no Vila Nova. O adversário da próxima sexta-feira no estádio Oba, em Goiânia, às 7 horas da noite. Lembrando que o Vila de Goiás, nesta segunda-feira, encara o Criciúma, fora de casa, às 7 da noite, no Heriberto Rilse. E é um jogo importante para o América observar o rival em campo e a postura da equipe do Vila Nova de Goiás, que vem fazendo uma campanha na Série B do Campeonato Brasileiro de meio de tabela. Está à frente do Coelhão na tabela de classificação. A derrota foi triste, doída, porque o América defendia a invencibilidade de 36 jogos no Independência, não perdia 577 dias. E porque o América foi a campo com um novo uniforme, uma festa muito grande, o melhor público do América na Série B como mandante, mais de 3 mil torcedores, e o principal ingrediente, que foi a estreia do técnico Enderson Moreira. E ele é o nosso convidado aqui no apito final para falar desta derrocada ontem americana. Certamente Enderson não foi o placar que você esperava, a estreia que você esperava, um jogo que o América realmente lamenta esta derrota em casa para a equipe da Ferroviária. Enderson. Então, primeiramente, agradecer a torcida que compareceu hoje, foi um público muito bom, assim, o apoio. A gente está muito decepcionado, é claro, não é a estreia que a gente deseja sempre. Por outro lado também, a gente sabe que essa invencibilidade um dia ela ia cair, ia acabar. Eu acho que é um peso também que a gente acaba carregando. Como a gente também vai ganhar jogo fora, tenho convicção disso, entendeu? O que me chama a atenção, assim, que foi um jogo meio aleatório, assim. A gente poderia ter saído hoje com um placar de 3-0, como a gente saiu hoje derrotado, entendeu? Faltou um pouquinho mais de controle. E é natural, porque assim, é um grupo jovem, né? Tem alguns jogadores pontuais que são mais experientes, mas os demais são jogadores jovens. Então, assim, eles precisam ainda identificar o momento de transitar, o momento que é uma situação de contra-ataque, e o momento que a gente precisa ter um pouquinho mais de calma e gastar a bola, como a gente fez em alguns momentos. Então, assim, a gente deixou o jogo escapar, porque teve contra-ataque nosso, a gente chutando bola do meio do campo, assim. Isso que a gente tem que evitar, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Então essas coisas a gente precisa amadurecer. E a gente só amadurece com informação, com treinamento, né? Na pele, sofrendo como a gente vai sofrer hoje, né? Com essa derrota. E a gente continuar dando esses passos, que não são fáceis. E quando eu venho pro América, eu tenho muita noção daquilo que a gente precisa fazer ainda para poder chegar naquilo que eu acho que é uma equipe um pouco mais equilibrada nesse sentido. Estão aí palavras do Enderson Moreira, presença no apito final. O América que agora vai pensar no Vila Nova de Goiás e tirar lições da derrota ontem para a equipe da Ferroviária no Gigante do Horto. Hugo Sérgio. Dali Calazans, preocupa a situação, hein? Coelhão na 14ª colocação com 13 pontos nesse Campeonato Brasileiro da Série B, nessa transição de técnico. Perdeu em casa uma invencibilidade ali absurda que o América tinha, né? E pra Ferroviária que não tinha vencido nenhuma partida como visitante, né? E aí a situação do Coelhão vai ficando difícil, né? Só uma vitória, aquela pra cima do Dragão, né? Do Atlético Goianiense. Nos últimos 7 jogos, são 3 derrotas nas últimas 4 partidas. Mais próximo da zona do rebaixamento do que do G4. E é claro que essa derrota a gente não pode colocar nas contas do Enderson Moreira, porque ele acabou de chegar, né? Acho até que foi uma boa contratação, embora o William seja um bom treinador, um treinador de um futuro brilhante, mas o Enderson é um cara experiente, identificado, que pode arrumar algumas soluções para esse América, mas precisa ser rápido, né, Hugão? Porque a coisa vai se desenhando de uma maneira mais difícil, mais complicada, principalmente porque o América já não ganha, nem faz gol fora de casa, e agora também
perdeu como mandante, perdeu no Indepa ainda com esse recorde de público no ano. Mais uma do Coelhão. E o América para esse jogo de sexta-feira contra o Vila Calazans. Então, Hugo Sérgio, qual que é o detalhe? O Anderson Moreira perdeu 2 titulares. Mariano, lateral direito, que foi muito vaiado ontem pela torcida americana, e o Stênio, que ontem fez de cabeça o primeiro gol dele com a camisa americana. Os dois suspensos pelo 3º cartão amarelo. Ainda não vai contar com o Miguelito, que está servindo a seleção boliviana, e terça-feira a Bolívia recebe o Chile na cidade de El Alto pelas eliminatórias. O Miguelito até poderia ir a campo sexta-feira. O América faria uma logística de viagem para terça-feira. Ele deixa a Bolívia, talvez ali já na madrugada de quarta-feira, regressa ao Brasil e reforçaria o América na sexta-feira. O Miguelito poderia jogar em função de um efeito suspensivo. Ele, inclusive, teria condição de jogo, mas o América pediu para revogar este efeito suspensivo, ou seja, volta a valer aquela pena imposta pelo STJD de 5 jogos pelo suposto caso de injúria racial. E por que o América fez isso? Porque analisou a logística. O jogador joga terça-feira nas eliminatórias, é uma viagem longa, cansativa para o Brasil, para estar em campo na sexta-feira. E o Anderson Moreira chegou agora, vai comandar trabalhos nesta segunda, terça, quarta e quinta, pela manhã no CT Landa Drummond. Vai armar o time sem contar com o Miguelito. Aí o cara chega e joga, pega mal pro grupo de jogadores que vai trabalhar durante a semana. Então, qual é o detalhe? Para a vaga do Mariano na lateral direita, o ideal seria voltar a improvisar o Júlio, que é zagueiro, mas contando com a volta do Ricardo Silva, que está no departamento médico. Uma lesão muscular na coxa direita. Então, o América espera pela volta do Ricardo Silva. Sem o Stênio no comando de ataque, o América tem dificuldade para jogador desta função ali de velocidade, né? Porque se tivesse, por exemplo, o Miguelito, ele poderia improvisar por ali o próprio Miguelito, jogando como um atacante aberto pelo lado direito. Não tem o Miguelito. E como é que ele vai fazer? Ele não teria o Adson, que foi vendido pelo futebol dos Emirados Árabes, e o Adson vinha trabalhando no time sub-20 para se ter uma noção. Um outro jogador que atuaria por ali é o David Lopes, que está no departamento médico, e que o América espera essa boa notícia, contar com o David Lopes. Então, de olho no departamento médico. Tem o Breno Teixeira, que foi anunciado na última sexta-feira, revelado pelo Cruzeiro, estava no futebol da Bulgária. Ele faz essa função, já está no bid da CBF, tem condição de jogo. Então os trabalhos desta semana podem condicionar o Breno Teixeira a ter essa possibilidade. O Anderson Moreira já mostrou que tem coragem. Se o cara chegou e está bem, ele joga. Foi assim com o Arthur Souza, que está emprestado pelo Bragantino e que no último sábado esteve em campo entrando no segundo tempo. Então são opções que terá que trabalhar durante a semana o técnico Anderson Moreira para armar este coelhão para o jogo de sexta-feira contra a equipe do Vila Nova. Jogo importante que o América terá que se desdobrar. Não venceu nenhuma fora, não marcou gol fora, perdeu todas, e nada melhor do que se recuperar de uma derrota em casa vencendo um adversário direto fora de casa na próxima sexta-feira. América, Fabrício Calazans. Jogadores do América curtiram folga neste domingo. Reapresentação segunda-feira pela manhã no CT Landa Drummond. Técnico Anderson Moreira terá 4 atividades para armar o América, que encara o Vila Nova de Goiás, sexta-feira no estádio Oba, em Goiânia. Ele não contará com Mariano, lateral direito, e atacante Stênio, suspensos pelo 3º cartão amarelo. E o Miguelito, que está com a seleção boliviana e que contra o Vila de Goiás vai cumprir o 5º e último jogo da suspensão imposta pelo STJD. Anderson Moreira pode ter notícias boas do departamento médico. Ricardo Silva, lesão muscular na coxa direita, e o atacante David Lopes, lesão muscular na coxa esquerda. E pode contar para o jogo de sexta-feira com Breno Teixeira, que foi contratado na última sexta-feira, veio do futebol da Bulgária, atacante revelado pelo Cruzeiro, já tem condição de jogo, vai trabalhar durante a semana. Breno Teixeira pode ser também novidade, sexta-feira contra o Vila Nova no estádio Oba, em Goiânia.